Maria não liberta ninguém de nada, porque ela é uma criatura, nem pode ouvir você. Só Jesus Cristo. Se na hora da sua morte você rezar: Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, aí é que você vai para o inferno mesmo. Toda honra e toda glória é dada somente ao Senhor Jesus. É só ler a Bíblia. É só ler as Escrituras. Parar de deixar de acreditar em homem. O que eu estou falando aqui, você precisa conferir na Bíblia, porque se não tiver, está errado. Minha religião. Tenho mulher e tenho minha religião. Tenho marido e tenho minha religião. É só acender uma velhinha para a santinha que está morta, né? Isso é maldição. Isso é pecado diante de Deus. Deus quer arrependimento. As pessoas têm que deixar de ser falsas. Falsas, ninguém engana a Deus. Jesus disse: vocês por fora são até bonitinhos, feito um sepulcro feito de cerâmica e granito, por dentro estão podres, cheios de carniça, fedendo. E a Bíblia diz que o machado já está posto à raiz das árvores. Machado é a justiça de Deus, é a palavra, é a espada. Toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Vocês sabiam como é que alguém recebia perdão de pecados? Vocês sabiam como era? Não era com a cruz pendurada, não era com rosário, não era com uma missa rezando para quem já morreu, não era dando dinheiro para pastor, para padre, porque nem existia esse trem. Quando Deus fez Adão e Eva, todo dia Deus conversava com Adão e Eva. Não tinha crucifixo, não tinha estátua, não tinha imagem, não tinha pastor, não tinha padre, não tinha templo. Tinha dois nus, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. E Deus não fez um... Não existe missa de sétimo dia, isso é baboseira. Depois da morte, a Bíblia diz que segue seu juízo. Você vai perder o seu dinheiro pagando ao padre 100, 200, 300 reais para ele fazer uma missa para tirar o seu ente querido do fogo do purgatório. Isso é mentira. Isso é engano de padre, de papa, de quem seja. Jesus não vai salvar você porque você dá dinheiro para pastor, para religião. O seu dinheiro você faz dele o que você quiser. Mas salvação é somente através do arrependimento. Salvação é somente através daqueles que creem no que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Jesus veio para dar liberdade para a gente, para perdoar os nossos pecados. Mas os nossos pecados só podem ser perdoados se nós pedimos perdão para Ele, somente para Cristo, porque Maria não pode perdoar você, ninguém. Todos que morreram, e vocês dando dinheiro para pastor, dinheiro para padre, acendendo vela, andando com crucifixo para cima e para baixo, com estátua, e a alma de vocês estão indo para onde? Para o inferno. Porque só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Salvador é um só. O grande problema de que as pessoas irão para o inferno não é porque somente são pecadoras, é porque não creem, não constituíram o advogado que é Jesus Cristo. Porque pecar todo mundo peca. O grande problema é que as pessoas não querem ter um advogado que é Jesus. Olha, vou dizer para vocês, qualquer um de nós aqui que cometeu um crime ou uma contravenção contra a lei, contra a Constituição, nós vamos... Nem tudo que Deus permite é a vontade dele. Deus permite que o homem mate o outro, muitas das vezes.
Deus permite que os crimes aconteçam contra inocentes, contra crianças, muitas das vezes. Louvado seja Deus. Mas é a vontade de Deus? Não. Não é a vontade de Deus que um homem mate uma criança, que um homem cometa um crime contra outro homem. Não é a vontade de Deus. Mas Deus permite. Por quê? Porque Deus não fez você um robô. Deus não fez você uma estátua, como o catolicismo romano faz estátua de gesso, de barro, para vender, para você se ajoelhar diante dela, acender vela para eles. Perdeu o tempo de vocês. E ainda mais, pecando contra Deus. Se fosse somente perder tempo, seria bom. O problema é que a Bíblia diz que adoração, veneração. Mas a Bíblia diz que Deus não ouve pecador, a não ser que esse pecador seja temente a Ele. Mas ainda existe um grande problema entre nós seres humanos, nascidos herdando os pecados de Adão e Eva. Um grande problema nós temos desde o nosso nascimento, que foi a herança do pecado. Então o homem só pode ser ouvido por Deus por meio de Cristo, que é o nosso advogado. Porque nós somos culpados, todos nós que estamos aqui, nós fomos o culpado pela morte de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo morreu pelo bandido, pelo ladrão. É mais fácil ser católico, é mais fácil ser evangélico do que se arrepender, não é? Do que procurar descobrir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está nas Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. É as Escrituras que testificam de Jesus. E os mandamentos de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20. Quem escreveu a lei de Deus não foi o padre, não foi o pastor, não foi o papa, não foi o homem. Não existia nem papel. Vocês sabiam? Religião vai ficar aqui. Catolicismo romano, religião evangélica, tudo isso vai ficar aqui. E nós seremos levados para ser julgados diante de Deus. Então esqueça a sua religião. Deus não está nem aí se você é devoto, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Porque nós vamos ser julgados não é pelo que o pastor falou, não é pelo que o padre ensina para você. Se você seguir padre, tu vai para o inferno. Se tu seguir pastor, tu vai para o inferno. Se tu seguir homem, pecador, se tu seguir morto, tu vai para o inferno. A Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor Jesus enquanto é tempo. Obedecer seus mandamentos enquanto é tempo. Porque missa não vai tirar ninguém de fogo de purgatório, porque não existe fogo de purgatório. Isso é mentira de religião. Acham que estão agradando a Deus, que estão servindo a Deus, mas estão servindo homens, estão servindo a demônios, estão perdendo tempo com ídolos. A Bíblia diz que o ídolo não pode fazer nada. A Bíblia diz assim: nada sabem e são ignorantes todos aqueles que carregam em procissões as suas imagens de escultura, pedem, rogam a um Deus que não pode fazer nada. Deus não aceita, Jesus não aceita vãs repetições. Deus não quer que você esteja rezando, não quer. Deus não quer que você fique lendo uma reza que alguém... O corpo que você tem não é seu, a vida que você tem também não é sua.
Muita gente se diz: quem manda na minha vida sou eu. Muita gente dizendo isso. Mas basta um resfriado para alguém parar em um quarto de UTI para ser entubado. E depois da morte segue-se ao juízo. Quantas pessoas, né? Passa a vida inteira trabalhando, esperando a aposentadoria. E quando chega a aposentadoria, morrem. E se não tiver cuidado, ainda vai para o inferno. Que a sua religião não pode fazer nada por você, nenhuma delas. Entre nós e Deus a comunhão. Esquece catolicismo romano, esquece religião evangélica, e se arrepende e creia no Senhor Jesus Cristo. Porque o grande problema do homem não é porque peca, é porque não constitui o advogado que é Jesus Cristo para perdoar ele. Glória a Deus. Aquele homem na sua casa disse assim: alma, descansa, bebe e folga, que agora você tem bens para muitos dias. Quanta gente dizendo: não, quando eu aposentar, não, quando eu construir minha casa de aluguel, não, quando eu fizer isso, aquilo, outro. Eu pergunto para você: o que você pode fazer para ser salvo? Final de semana, encher a cara de cachaça? Ir para um motel? Adulterar, se prostituir? Distribuir uma cesta básica para os pobres? Trair a mulher, trair o marido? Ir para a missa? Ir para o culto evangélico? Nenhuma dessas coisas aí vai salvar ninguém. Salvação, ela só depende de nós no requisito da gente permitir que somente Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Quando nós permitimos que somente Cristo Jesus seja o Senhor da nossa vida, todo tipo de pecado, mas existem os pecados abomináveis, existem os pecados que Deus não tolera, que é o pecado de idolatria, o pecado do homossexualismo. No livro de Levítico, a Bíblia diz assim: olha o que a Bíblia diz: não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher, como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim: maldito o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura. Você sabe o que é uma imagem de escultura? Essas imagens feitas pelo catolicismo romano, imagem do você honra a Deus e teme a Deus obedecendo a palavra dele. Não obedecer padre nem pastor, não, é obedecer às escrituras. E religião está cheio aí, todas vão querer o seu dinheiro. Evangélica, católica, espírita, macumbaria, tudo isso. Mas Jesus quer a sua alma. Jesus quer a sua alma e o seu corpo voltado para Ele, em arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo, porque o dia da sua morte está chegando, viu? Está chegando. E ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Seu pastor, seu padre, não vai servir de nada lá na eternidade para você. É você e Deus e a palavra dele. Os anjos vieram buscar um mendigo na hora da morte. Quanto religião não muda caráter, religião não dá salvação. Depois que Jesus falou os mandamentos para aquele jovem rico, juventude e dinheiro são coisas que o homem quer. As pessoas gastam muito dinheiro por aí afora, fazendo cirurgia plástica, esticando a pele do rosto para ficar novo.
se entupindo de droga numa academia para ficar com aparência para os outros. Outros fazem tudo para viver mais tempo e melhor nessa terra. Mas quanto tempo nós achamos que nós vamos viver aqui? Quantas pessoas, né? Passa a vida inteira trabalhando, esperando a aposentadoria. E quando chega a aposentadoria, morre. E se não tiver cuidado, ainda vai para o inferno. Que a sua religião não pode fazer nada por você, nenhuma delas. Entre nós e Deus a comunhão. Esquece catolicismo romano, esquece religião evangélica, e se arrepende e creia no Senhor Jesus Cristo. Porque o grande problema do homem não é porque peca, é porque não constitui o advogado que é Jesus Cristo para perdoar ele. Glória a Deus. Aquele homem na sua casa disse assim: alma, descansa, bebe e folga, que agora você tem bens para muitos dias. Quanta gente dizendo: não, quando eu aposentar, não, quando eu construir minha casa de aluguel, não, quando eu fizer isso, aquilo, outro.